A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Gênesis, capítulo de número 37, verso de número 5, que diz assim: E sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. Todos nós já ouvimos falar um pouquinho sobre a história de José e sabemos que ele foi um homem que Deus havia levantado para livrar Israel de um período de fome, de um período de colapso que o povo iria passar na sua estrutura econômica, e Deus vai levantar José como governador do Egito. Mas é verdade que toda a história que é grande, toda a história que é marcada por grandes vitórias, ela também se iniciou com grandes derrotas, com grandes processos. Você sabe que José, ele é filho de Jacó, ele agora ainda muito novo, ele vai ser julgado, afrontado pelos seus próprios irmãos, pelo fato de ter contado os seus sonhos para os seus irmãos. Ele vai sonhar que o sol e a lua e 11 estrelas estavam encurvadas diante dele. E pelo fato de contar os sonhos para os seus irmãos, ele vai ser confrontado, ele vai ser julgado, ele vai ser humilhado pelos seus irmãos, pelo simples fato dele sonhar. Olha que interessante isso, contou José o sonho para os seus irmãos. Talvez, se José não tivesse contado o sonho para os seus irmãos, ele não teria passado por todo aquele processo de sofrimento, de inveja, que ele sofreu pelos seus próprios irmãos, o lançando em uma cova, colocando ele dentro de uma cisterna. Mas pelo fato dele contar o sonho, ele vai sofrer consequências desse ato. Tem coisas que Deus só revelou para você. Tem coisas que Deus só mostrou para você. Tem coisas que Deus só revelou a você. Você não tem que contar para ninguém. O erro de José talvez fosse contar o sonho dele para os seus irmãos. Porque Deus revelou o sonho para ele. O que Deus havia revelado era para ele. A promessa Deus havia dado a ele e não a seus irmãos. O problema é que muitas das vezes nós ficamos tão felizes com o fato de sonhar, ficamos tão entusiasmados quando nós sonhamos, que nós queremos contar para todo mundo os nossos sonhos. Só que Deus deu o sonho a você e não aos outros. E o problema de você contar sonhos para essas pessoas é que essas pessoas não estão preparadas para viver o sonho que Deus revelou a você. Nem todo mundo você tem que contar os seus sonhos. Nem todo mundo você tem que revelar os seus projetos. Nem todo mundo você tem que revelar as promessas de Deus sobre a sua vida. Tem coisas que você tem que ficar quieto, calado, esperando o tempo de Deus. Por quê? Porque existem coisas que Deus revelou a você e não os outros. José vai contar os sonhos dele aos seus irmãos. E você vai perceber que ele vai ser afligido pelos seus irmãos. Por quê? Porque só entende de sonho quem é sonhador. É José que está sonhando. Mas os irmãos não estão no sonho de José. Quando José tem um sonho com os irmãos, é sempre mostrando ele numa qualidade superior aos seus irmãos. Os irmãos não estão conectados no mesmo propósito de José, na visão de José. Por isso que eles vão desqualificar o sonho de José e vão humilhar José, vão zombar da vida de José. Por quê? Porque eles não estavam sonhando juntos com José. Não adianta você contar os teus sonhos para as pessoas que não sonham junto com você. Só entende de sonho quem sonha. Só vai entender da promessa pessoas que estão na mesma situação que você ou que estão desfrutando do mesmo propósito que você. Não adianta ficar contando as suas promessas para pessoas que pararam de acreditar. Não adianta contar os teus sonhos para pessoas que pararam de crer. É como você tentar contar para alguém, ser otimista para alguém, dizer o seu sonho e essa pessoa jogar um banho de água fria, jogar uma visão pessimista sobre você.
Por quê? Porque ela não está no mesmo propósito que você, ela não está conectada na mesma visão que você, ela não está ligada ao mesmo princípio que você. E essa pessoa certamente, ela vai te desanimar, ela vai te desestimular. E olha o que a Bíblia diz, que por causa da inveja dos seus irmãos, por causa do fato dos irmãos não suportarem os sonhos de José, José vai ser lançado dentro de uma cova. Veja bem, ele vai ser lançado dentro de uma cova pelos seus próprios irmãos. Ele vai ser lançado na cova pelos seus próprios irmãos. Não é colega que está lançando José na cova. Não é amiguinho que está lançando José na cova. É irmão de José, do sangue de José, que está lançando o próprio irmão na cova. Às vezes nós pensamos que as afrontas vão vir de longe. Às vezes nós pensamos que os julgamentos vão vir de longe. Às vezes nós pensamos até mesmo que os nossos inimigos vão estar longe. Mas às vezes está mais perto do que a gente imagina. Às vezes são pessoas que estão do nosso lado, que comem do nosso prato. Talvez pessoas que passou perto de você e você ajudou a estender a mão. E hoje você está sendo traído por essa pessoa. Está sendo zombado pelo seu próprio irmão. Às vezes, a afronta, a humilhação, a zombaria vieram das pessoas que estiveram mais próximas de nós. Isso é natural acontecer. Aconteceu com José, que foi lançado na cova pelos seus próprios irmãos. Isso também pode acontecer com você. Às vezes você vai ajudar alguém, às vezes você vai estar na vida de alguém, às vezes é alguém da tua família que você vai estar perto, que você vai estender a mão, que você vai contar os teus sonhos e no final de tudo isso elas vão criticar você, menosprezar você, vão simplesmente zombar dos seus sonhos e te lançar na cova, te frustrando, te desanimando, para desestimular você do seu propósito. José vai ser lançado dentro de uma cova. E o que é interessante é que se você ler o texto de Gênesis capítulo 37, você vai perceber que grande parte da inveja dos irmãos de José era por causa da túnica que Jacó, o pai de José, havia feito para ele. Jacó havia feito uma túnica de várias cores, mostrando o sentimento, o amor que ele tinha por José. Os irmãos não suportaram tamanha inveja, porque a túnica que José recebeu era uma túnica especial, era uma túnica cara, comparada a uma túnica sacerdotal daquela época. Jacó está dando um bom presente para José, para mostrar que aquilo que ele sente por José é especial. Quando os irmãos observam a túnica que o pai dá para José, eles ficam com inveja daquilo que José recebeu. Isso é tanto verdade que quando José é lançado no buraco, a Bíblia vai dizer que eles vão rasgar a túnica de José e vão passar sangue na túnica para que leve a túnica para o pai e o pai pense que José havia sido morto por uma besta fera. Você percebe que parte da inveja dos irmãos de José, além dos sonhos, era por causa da túnica que o pai deu para José. Eles ficaram com raiva por causa da túnica que o pai deu. Agora preste atenção, José não pediu túnica nenhuma. José nem pediu para sonhar. Foi Deus que deu os sonhos para José. Foi Deus que fez a promessa para José. Foi o próprio pai, Jacó, que decidiu construir a túnica para o seu filho. E o problema é que ele está sendo perseguido por uma coisa que nem foi ele que pediu. Porque o pai resolveu te dar. O pai resolveu fazer. O pai olhou para você e disse: eu te amo. E vou te dar uma túnica como prova do meu amor. E o que acontece é que por causa das bênçãos que o pai tem te dado, algumas pessoas questionam e te perseguem. Começam a se levantar contra você, começam a zombar de você, começam a criticar você e desejam roubar a túnica que o pai te deu. Desejam tirar de você aquilo que o pai te deu. E tem raiva daquilo que você tem. E na verdade tudo que você tem, você não pediu a Deus.
não foi você que pediu a promessa, não foi você que desejou sonhar, não foi você que quis ter a túnica. O Pai simplesmente olhou para você e disse: eu vou te dar. Eu tenho uma promessa sobre a sua vida. Tem coisas grandes que vão acontecer sobre a sua casa. E por causa dessa túnica, a inveja tem aumentado. E muitas pessoas têm zombado da sua vida. Agora perceba, eles vão tirar a túnica de José e vão rasgar a túnica. E não adianta os irmãos tentarem colocar a túnica. Não adianta os irmãos tentarem usar a túnica no lugar de José. Por quê? Porque aquela túnica foi feita na medida de José. Sabe o que Deus está falando nessa palavra para você? Que aquilo que Deus fez para você não serve em mais ninguém. Quando arrancaram a túnica de José, não adiantava colocar a túnica em mais nenhum irmão de José. Por quê? Porque aquela túnica foi feita para ele. Não adianta querer o que você tem, vestir o que você veste, receber o que você recebe, ter a vida que você tem, porque existem coisas que Deus só fez para você. A túnica é sua e não vai caber em mais ninguém. É por isso que tem que arrancar esse sentimento de inveja do coração de algumas pessoas. Não adianta você querer a túnica do outro, a casa do outro, o carro do outro, a vida do outro. Não adianta você ficar olhando para o jardim do outro, porque a túnica só vai servir para ele. O que Deus tem para você é algo diferente, especial, separado. A túnica só serve em José, em mais ninguém. Porque a túnica tem a sua medida, a túnica tem o teu tamanho, a túnica tem a sua estatura, ela tem a sua estrutura, a túnica foi feita para você. Aquilo que Deus preparou para você não vai servir em mais ninguém. Por isso não adianta roubar a bênção, não adianta tirar da tua mão aquilo que é teu, não adianta tirar de você aquilo que Deus preparou para ti. Porque aquilo que é teu não serve em mais ninguém, somente para você. Eles vão levar a túnica de José. Perceba, eles levam a túnica de José, pensando que arrancando a túnica, estavam arrancando tudo de José. Ah, coitado dos irmãos dele. Não conheciam Deus que José estava servindo. Porque conseguiram arrancar a túnica, mas não arrancavam o Deus de José. Conseguiram arrancar a túnica, mas não arrancaram a promessa de José. Quem conhece a história sabe que ele vai ser levado para uma prisão, vai ser levado diante de Faraó, vai chegar a governador do Egito. Por quê? Porque arrancaram a túnica, mas não arrancam a promessa. Você pode entender essa palavra? Você pode receber essa palavra e pode escrever aí no comentário: eu recebo essa palavra, eu creio que podem arrancar a túnica, mas não levam a promessa. Podem tirar o título, mas não levam a promessa. Podem tirar o cargo, mas não levam a promessa. Podem te tirar da tua empresa, mas não arrancam a promessa das tuas costas. Podem mandar você embora da empresa, do trabalho, mas não tiram a promessa de você. Podem tirar você da região onde você mora, você pode sair da tua cidade, você pode ir para outra terra, você pode morar em outro lugar, mas ninguém tira a promessa dos seus pés. E aonde você colocar os teus pés, você vai prosperar. Você recebe essa palavra? Então escreve aí no comentário: eu recebo essa palavra. Aonde você colocar os teus pés, você vai prosperar. Assim como José foi colocado numa cova, foi levado numa prisão, aonde ele era colocado, ele prosperava, ele crescia. Foi vendido para o Egito, cresceu no Egito. Foi levado para a prisão, cresceu na prisão. Foi levado ao governador de Faraó, prosperou como governador. Por quê? Porque está debaixo da promessa. Ainda que arranquem tudo de você e roubem tudo e rasguem a tua túnica e a manchem de sangue, não vão levar a promessa que Deus fez a você. Porque tiram os títulos, levam as aparências, rasgam as nossas roupas, tiram a nossa túnica, mas ninguém pode tirar a promessa de Deus. A promessa estava sobre a vida de José. Perceba, ele vai ser levado para a cova, ele vai ser levado para a prisão, vão levar ele
para o meio de uma situação de dor, mas a promessa vai caminhar com ele. E tudo isso que José vai passar vai cooperar para que o propósito de Deus se cumpra. Veja, todo mundo só observa o anel de governador de José. Todo mundo só observa o lugar que José ficou, como governador do Egito, se tornando um homem grande, de autoridade, de muito poder. A maioria deseja receber os patamares altos que José conquistou. Mas muitas pessoas esquecem que ele foi vendido pelos seus irmãos, que ele foi traído pelos seus irmãos, que ele foi lançado numa cova, que ele foi colocado em uma prisão de maneira injusta. As pessoas querem a honra de José, mas não querem a prisão, não querem a traição. Eu estou dizendo o seguinte: se você quer conquistar a promessa de Deus sobre a sua vida e você quer chegar no patamar que Deus tem preparado para você, se prepare para ser traído, se prepare para passar na prisão, se prepare para entrar no deserto, se prepare para passar por dificuldades, se prepare para pessoas te traírem. Mas ainda que você passe por tudo isso, todas essas coisas vão servir como escada para te levar para a promessa de Deus. Todo deserto que você passar, toda traição que você passar, toda crise que você viver, toda dificuldade que você passar, ela vai cooperar para você chegar no propósito que Deus estabeleceu. Então não desanime se você está sendo preso, não desanime se você está sendo traído pelos seus irmãos, não desanime se você está sendo vendido por pessoas que te amam, não perca a esperança porque você está dentro de uma prisão, porque você foi colocado numa cova. Por quê? Porque isso vai te projetar para o propósito. O sofrimento vai te levar para a promessa. Na verdade, Deus já tinha preparado tudo isso e sabia que isso tudo fazia parte do propósito que Deus tinha escrevido para você chegar na promessa. Se José não fosse vendido pelos seus irmãos, ele não chegaria no Egito. Se José não chegasse no Egito, ele não seria preso dentro do palácio de Faraó. Se José não fosse preso dentro do palácio, ele não poderia revelar o sonho do prisioneiro, do copeiro que estava dentro da prisão. Se José não revelasse o sonho do copeiro, o copeiro não falaria para Faraó que conhecia alguém que tinha poder de revelar sonhos. Se José não estivesse dentro da prisão, no ponto que Faraó precisou de alguém para revelar o seu sonho, ele não seria governador do Egito. Você está entendendo como as coisas estão se encaixando? Como Deus está permitindo tudo isso para você chegar no propósito que Ele estabeleceu? Então não desanime nessa manhã. Não perca a sua essência, não perca a sua estabilidade, porque Deus está no controle dentro dessa prisão. Deus está no controle dentro dessa cova. Deus está contigo e vai usar o mal que fizeram a você para cooperar para o seu próprio bem. Tudo isso vai te levar para a promessa. E termino dizendo uma coisa, perceba, quando José foi traído, levado numa cova, vendido pelos irmãos, entrou numa prisão, ficou tanto tempo sofrendo esse processo, e você vai perceber que tudo isso, na verdade, só cooperou para o seu próprio bem. Tudo que você está passando só vai cooperar para o seu próprio bem. Toda a crise, toda a dificuldade, todo o deserto, todo o problema, toda a humilhação, escassez, sofrimento, porta fechada, enfermidade, traição, tudo o que acontece vai cooperar para o seu próprio bem.